Josué, capítulo 7. A violação do Éden, anátema. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Éden, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: Subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, responderam-lhe: Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Shevarim, Pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. A súplica de Josué ao Senhor. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Deus responde à oração de Josué. Então Yahvé falou a Josué: Levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Descoberta e castigo do culpado. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se os clãs dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: Meu filho, para a glória de Yahvé, o nome de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: Em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido de Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo.
Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completo e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: Por que trouxestes desgraça e humilhação para todos nós? Que Yahvé, neste momento, cause a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nos nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Josué, capítulo 8. A tomada e a destruição de Ai. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu te entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como tratastes Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Josué executa a manobra militar. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão: fogem de nós exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. E Yahvé vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo-se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam-se ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Tomada de Ai. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apresentaram. Levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé falou a Josué: Estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão.
E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar, e correndo entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto onde os haviam perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai, pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que permanece lá até nossos dias. A renovação da aliança em Ebal. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, Lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. A leitura da Torá, Lei. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da arca da aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, a lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Josué, capítulo 9. O astuto acordo dos gibeonitas. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para entregá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos e carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: É possível que habitais próximos de nós. Sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram:
Somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: Mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: Teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé, teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei Hesbom, e Og, o rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão, estava quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram esse juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quéfira, Beerote e Kiriat-Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: Nós lhe juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhe faremos: permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais: que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e interrogou: Por que nos enganastes argumentando: estamos muito distantes de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias? Agora, pois, malditos, e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Eles explicaram a Josué: É que se anunciou com certeza a teus servos a ordem dada por Yahvé, teu Deus, a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas. Eis que porque agimos assim. Agora, pois, estamos em tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parece bom e justo. E assim Josué os tratou, livrou-os da mão dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia, Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje.